Queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento precioso, esse momento de alegria, de adoração, de oração, de reflexão bíblica. É um prazer muito grande estar com vocês uma vez mais. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, lembrando que a sede nacional aqui das igrejas Pentecostal de Jesus Cristo está em Curitiba, Paraná, no bairro Boqueirão, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, sendo que toda quarta, sexta e domingo o nosso pastor prega a palavra de Deus, ora por todos e Deus tem abençoado rica e abundantemente a vida do seu povo. Hoje nós daremos sequência à nossa série que tem como tema Vivendo como um Cristão, né? E hoje nós vamos entrar propriamente dito dentro desse tema e vamos falar a respeito do cristão e o trabalho. Como que o cristão enxerga o trabalho e como o cristão deve se comportar, ou em outras palavras, como ele deve viver como um cristão no seu trabalho. É sobre isso que nós iremos falar hoje, mas não antes de ler um texto bíblico, orar e ouvir um belíssimo louvor. Por isso eu quero convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 127. Salmo 127, versículo de número 1 e 2, que nos diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero convidá-los agora a um momento de oração. Você que está em casa com a sua família, se puder, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, deem as mãos e vamos todos agora em um único clamor buscar a presença do nosso Pai Celestial. Eterno Deus, estamos diante da Tua presença, somos profundamente gratos por essa oportunidade. O Senhor tem sido bom conosco, apesar das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, Senhor. O Senhor tem sido, como disse o irmão Tiago na sua carta, muito misericordioso. O Senhor é rico em misericórdia. Temos visto a mão do Senhor nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, Senhor. Meu Deus, e nós queremos aqui dar graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado por nós. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos uma vez mais aqui com os nossos irmãos, refletindo, meditando na palavra do Senhor, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, nos dando clareza quanto ao tema do trabalho e como podemos, Pai, fazer isso para a glória de Deus. Dirige a nossa mente, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, dirija os nossos corações e fale conosco uma vez mais, por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando. Nós vamos agora a um belíssimo louvor e logo após já voltaremos com a palavra de Deus. Então, se você ainda não fez isso, pegue a sua Bíblia, um pedaço de papel e caneta, porque após esse lindo louvor, nós vamos refletir na palavra de Deus. Posso jamais o que
filho morreu por mim, pregado numa cruz, morte sem fim. Se hoje estou salvo, eu devo ao meu Deus, que mandou o seu filho morrer pelos pecados meus. Não posso esquecer, não posso jamais o que Deus fez por mim, outro não faz. Não posso esquecer, não posso jamais o que Deus fez por mim, outro não faz. Eu vivia nas trevas, precisando da luz. Foi quando me apareceu o Cristo Jesus. Tirou os pecados do meu coração, me deu alegria e a salvação. Não posso esquecer, não posso jamais o que Deus fez por mim, outro não faz. Não posso esquecer, não posso jamais o que Deus fez por mim, outro não faz. Se antes eu sentia tristeza e dor, hoje é só alegria, muita paz e amor, porque os meus pecados foram mortos na cruz, e hoje estou salvo pelo sangue de Jesus. Não posso esquecer, não posso jamais O que Deus fez por mim, outro não faz. Não posso esquecer, não posso jamais o que Deus fez por mim, outro não faz. O que Deus fez por mim, outro não faz. Queridos, estamos de volta com a bênção e a graça de Deus e quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias conosco na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, e os versículos são do 8 ao 12.
Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 8 ao 12, aonde o texto sagrado nos diz dessa maneira: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Senhor, ajude-nos nesse momento na exposição da Tua palavra, nos auxiliando pelo Teu Espírito, nos dirigindo pelo Teu Espírito, para que falemos com graça dessa palavra tão maravilhosa. Ilumina nossa mente, abra o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, recentemente aqui na nossa sede nacional, nós tivemos, pela graça de Deus, a oportunidade de lecionar uma aula, que foi a 17ª aula da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta que nós estamos estudando esse semestre, que tem como tema: quem não quiser trabalhar, que não coma. E eu quero hoje, inclusive, fazer um empréstimo, de todo o conteúdo que nós abordamos ali. É claro que não necessariamente nós vamos comentar de toda a aula em si, mas nós vamos analisar alguns pontos que nós comentamos já presencialmente com os irmãos aqui na igreja e nós queremos compartilhar com vocês. Nós estamos em uma série que tem como tema Vivendo como um Cristão, e o nosso propósito é abordar várias esferas da vida e como enxergar e viver essas esferas como um cristão. E hoje nós iremos falar do cristão e o trabalho. A primeira coisa que nós precisamos observar é que o trabalho não é fruto do pecado. Aliás, a Bíblia nos apresenta a Deus como um Deus que trabalha. Você observa isso desde o princípio em Gênesis no capítulo 1, quando a Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra. No verbo criar já está embutida a ideia de trabalho. Portanto, a Bíblia já começa mostrando a Deus como um Deus que trabalha. Isaías no capítulo 64 também diz que Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Em João capítulo 5, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E é interessante que muitas vezes, e eu até erroneamente já disse isso algumas vezes, nós olhamos para os irmãos e dizemos: olha, Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua, porque Deus fez a parte dele e ele não vai fazer mais nada, quando isso não é a verdade. Quando Deus salva um homem, por exemplo, isso é um trabalho, é uma obra da graça de Deus, e é Deus que mantém o homem salvo até o fim. Então, a salvação no seu início, meio e fim é uma obra da graça de Deus. Então, em todo o processo salvífico do homem, a mão de Deus está operando, Deus está em ação, Deus está trabalhando. Por isso que Jesus pode dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E é interessante que, embora Moisés diga em Gênesis 1 que no princípio criou Deus, e nós já comentamos que ali está embutida a ideia de um Deus que trabalha, nós não podemos pensar que Deus começou a trabalhar ali. Em Efésios no capítulo 1 diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e diz que Deus nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. O nosso propósito aqui não é comentar qual é a nossa visão a respeito da eleição e da predestinação, mas mostrar que antes da fundação do mundo, Deus já trabalhava por nós. Como diz a W. Tozer, antes que o mundo fosse mundo, Deus já trabalhava pelo mundo com misericórdias eternas.
Então você observa que Jesus vem para cumprir um propósito de Deus desde a eternidade. Então, muito mesmo antes que o homem pecasse, muito mesmo antes que o mundo fosse criado, Deus, em sua presciência, sabendo que o homem iria pecar, sentou, se é assim que eu posso desenhar, né? Claro que estou usando apenas uma figura, no seu escritório celestial como um engenheiro na eternidade e traçou todo um projeto, traçou todo um plano eterno, e Jesus vem ao mundo para executar esse trabalho salvífico, esse plano de salvação. Então, o trabalho não pode ser pecado, porque se ele fosse pecado, Deus estaria pecando. Então, você observa que na eternidade passada já existia trabalho dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estavam em uma relação familiar, em uma comunidade de amor eterno, aonde os três estavam traçando todo um propósito, todo um projeto de salvação, muito antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus é um Deus trabalhador. É por isso que a Bíblia dá valor intrínseco ao trabalho. É por isso que nas Escrituras o trabalho é visto com bons olhos. Então perceba, o trabalho não é um resultado da queda do homem. Quando você lê Gênesis, até antes do capítulo 3, você não encontra palavras como dor, suor, espinho, abrolho. Tudo isso é resultado da maldição por causa do pecado, da maldição que entra no mundo em resposta ao pecado do homem. Mas muito antes de haver pecado, em Gênesis 3, já havia as palavras cultivar o jardim, já havia as palavras cuidar de filhos. E para quem tem filhos, sabem que filhos dão muito trabalho, eles dão muita alegria, dão muito prazer, tiram muitos sorrisos e às vezes tiram até o fôlego da gente, mas eles também dão muito trabalho, vocês sabem disso. Então, observe uma coisa, antes da queda o trabalho já existia, antes da queda Deus cria um jardim maravilhoso, um paraíso extraordinário, coloca Adão e Eva lá e diz, cuidem disso, cuidem das plantas, cultivem, trabalhem, cuidem de tudo que eu estou colocando na mão de vocês. Então o trabalho é bom, o trabalho é uma bênção de Deus. Primeiro, porque Deus já trabalhava desde a eternidade, na eternidade passada. Segundo, porque antes da queda do homem, Deus já tinha ordenado que o homem cultivasse o jardim, guardasse o jardim, tivesse filhos e cuidasse deles, e tudo isso implica em trabalho. Mas se por um lado a Bíblia fala muito bem do trabalho, por outro lado a Bíblia rechaça completamente a preguiça. E deixa eu abordar alguns pontos aqui muito interessantes com você. Em Provérbios 12, 27, a Bíblia nos mostra que o preguiçoso é alguém que nunca termina nada. É alguém que faz as coisas pela metade. Diz a Bíblia que o preguiçoso caça, mas ele não assa a sua caça. Ele não prepara a sua caça, ele até faz uma parte do trabalho, mas ele não faz todo o trabalho. Então alguém que faz as coisas pela metade é tido pela Escritura como um preguiçoso. O preguiçoso, segundo a Bíblia, é alguém que nunca termina. Isso está em Provérbios 12, 17. Além disso, em Provérbios 10, 26, diz a Bíblia que o preguiçoso irrita os seus patrões. E por quê? Por causa da sua negligência, por causa das suas mãos frouxas em relação ao trabalho. E qualquer patrão, com toda certeza, ficaria irritado de, no fim do mês, pagar um salário para alguém que definitivamente não está merecendo aquele salário. Então você observa que a Bíblia diz que o preguiçoso também causa a irritabilidade dos seus chefes em razão da sua negligência no seu trabalho. Além disso, em Provérbios 18, 9, a Bíblia diz que o preguiçoso é um desperdiçador. O preguiçoso desperdiça a sua energia. O preguiçoso desperdiça a sua saúde. O preguiçoso desperdiça o seu precioso tempo. Portanto,
o preguiçoso é alguém desperdiçador dos recursos que Deus tem lhe dado. E o principal deles, a vida, o seu tempo, a sua energia, a sua saúde. Além disso, em Provérbios 15:19 diz que o preguiçoso é alguém que acaba com a sua própria vida, ou seja, a preguiça é um pecado autodestrutivo. Diz a Bíblia, por exemplo, que o preguiçoso morre de fome. Então você observa que o preguiçoso é alguém que se autodestrói, ou seja, é alguém que destrói a si mesmo. Em Provérbios 22:13 diz que o preguiçoso é uma pessoa que vê dificuldade em tudo. Ele olha o trabalho não como uma solução, mas sim como um problema. O preguiçoso é alguém que sempre acha as coisas difíceis de serem realizadas. Ele sempre diz: um leão está lá fora, um leão está nas ruas. Você já viu quando você chega a alguém e diz: e aí, como que vai? Tudo bem? Tudo bem, estou indo, matando um leão por dia. Então é isso que Deus espera de nós. Se o trabalho é um leão para muitos, então levante-se e mate esse leão. E encare 1, 2 ou 3 leões por dia, se for necessário. Mas o preguiçoso é alguém que vê dificuldade em tudo e ele está sempre criando desculpas. Ele é alguém cheio de desculpas. É por isso que ele diz: um leão está lá fora, um leão está nas ruas. Porque ele encara o trabalho como uma dificuldade. Então você percebe que a preguiça nos atrapalha em muito. Mas a preguiça não impede apenas as nossas obras, não impede apenas o nosso trabalho, mas impede também o trabalho do Espírito Santo. E eu queria ler com vocês o texto de 2 Pedro, no capítulo de número 1. Eu gosto muito desse texto. 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 9 diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, observe aqui, não negligência, mas diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor ou a caridade. Porque se em vós houver e abundarem, não é apenas ter isso, mas ter abundância disso. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, preguiçosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você observa que o preguiçoso, ele não atrapalha apenas as suas próprias obras, mas ele atrapalha até a obra de Deus na vida dele, até a obra do Espírito Santo na vida dele. O apóstolo Pedro diz que a vida cristã requer uma diligência tal para que nós não nos tornemos ociosos, estéreis e infrutíferos na nossa vida cristã. Então a Bíblia nos mostra definitivamente que a preguiça não é qualquer coisinha. A preguiça é um pecado. Aliás, nós temos o terrível hábito de colocar uma certa respeitabilidade em nossos pecados. E hoje a preguiça ganhou um nome muito sofisticado. Hoje a preguiça ganhou um nome novo. Preguiça já não é mais preguiça. Preguiça agora é procrastinação. Nós falamos procrastinação, dá uma ideia assim, até de uma coisa bacana, até de uma coisa legal, até uma coisa chique, porque é uma palavra sofisticada, procrastinação. Mas a procrastinação nada mais é do que preguiça. E a preguiça nos faz deixar as coisas para depois. Então você observa que a Bíblia não respeita esse pecado. Aliás, o apóstolo Paulo diz que quem não quiser trabalhar, como nós lemos, não coma. Ninguém respeita uma pessoa que não se dedica ao trabalho. Eu estava lendo esses dias um livro sobre masculinidade e o autor dizia bem assim, olha, o cidadão pode não ser um intelectual, ele pode até ser feio, mas se ele for trabalhador, todo mundo respeita ele. Todo mundo respeita um homem trabalhador. Todo mundo respeita um homem que tem calos em suas mãos. Mas ninguém respeita um homem que não trabalha
porque não quer trabalhar, porque é um preguiçoso. Então você observa que a Bíblia não trata esse pecado como nós tratamos, porque a preguiça é para nós hoje um pecado respeitável, mas a Bíblia coloca o preguiçoso como um vilão e não como uma vítima. E aliás, a pessoa preguiçosa não é alguém necessariamente que não faz nada aos olhos de Deus. E aqui eu quero voltar com vocês ao texto de 2 Tessalonicenses que nós lemos. Vamos lá? Paulo diz o seguinte, no versículo de número 11: portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Aí você pensa, tudo bem, o preguiçoso é alguém que não faz nada. Paulo diz, vírgula, ele diz, antes fazendo coisas vãs. Então, preguiçoso não é necessariamente alguém que não faz nada. O preguiçoso é alguém que faz coisas vãs. Em outras palavras, nós podemos dizer que o preguiçoso é alguém que está em pecado ativo contra Deus. É alguém que está em maldade ativa contra Deus. Não é à toa que Tiago diz na sua carta que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, ele peca. Então, preguiçoso não é necessariamente alguém que não faz nada. O preguiçoso é também alguém que faz o mal, é alguém que peca contra Deus. Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. É mais ou menos isso, o diabo trabalha na mente do preguiçoso para que ele possa engendrar coisas más em sua mente. Então Paulo diz que eles não trabalham, mas não é que eles não fazem nada, eles fazem sim, eles fazem coisas vãs. A preguiça, queridos, é uma péssima resposta do ser humano à queda, ao pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o pecado tornou o trabalho difícil. Uma vez que entenda uma coisa, o pecado não tornou o trabalho pecaminoso, mas o pecado tornou o trabalho doloroso, tornou o trabalho difícil, tornou o trabalho cansativo, exaustivo, entediante, algumas vezes. Então você percebe que nós, seres humanos, não oferecemos em nossa natureza pecaminosa uma resposta adequada ao trabalho. É por isso que você vê muitos jovens com essa fuga ao trabalho. É por isso que hoje a nossa sociedade muitas vezes está cheia de adolescentes, está cheia de jovens que não tem nenhuma profissão, que não tem nenhuma qualificação no mercado de trabalho, que não importam com nada, né? Por quê? Justamente por causa dessa fuga do trabalho. Isso não acontece só com homens, acontece com mulheres também. Deus deu à mulher a capacidade de gerar filhos, e gerar filhos dá muito trabalho. Hoje as mulheres não querem ter filhos, por quê? Porque vão estragar o seu corpo, ou porque vão dar muito trabalho. Ter filhos, como eu disse anteriormente, é algo cansativo. Agora, eu e a minha esposa estamos tendo o segundo filho, e nós sabemos que isso é cansativo. Se você realmente não entregar os seus filhos nas mãos da babá eletrônica, isso te custará muito tempo, isso te custará muita energia, isso te dará muito trabalho. Mas enquanto os homens têm a sua fuga do trabalho, né, se dando a coisas inúteis, as mulheres também têm a sua fuga do trabalho, muitas vezes enxergando o casamento e enxergando a maternidade como uma morte, como um suicídio, como uma forca no seu pescoço. Então você percebe que no fundo, isso é preguiça, é pecado, isso é uma fuga do trabalho. E sabe o que é interessante? Como eu disse, nós consideramos às vezes a preguiça, a procrastinação, para ser mais sofisticado, como um pecado respeitável. Mas Paulo não, Paulo chega com os dois pés. Ele não está de brincadeira. Olha o que ele diz em 2 Tessalonicenses 3:8. Ele diz, nós não comemos o pão de homem algum de graça. Nós trabalhamos, mas nós trabalhamos também com fadiga. Ou seja,
Paulo nos mostra que ele não só trabalhava, mas ele trabalhava muito a ponto de chegar à exaustão. E ele diz o seguinte: trabalhando noite e dia. É interessante que, embora Paulo fosse um apóstolo, e conforme nos diz o Antigo Testamento, as palavras de Jesus em Lucas, e 1 Coríntios capítulo 9, o obreiro é digno de seu salário. Como Paulo se dedicava, a maior parte do seu tempo à obra de Deus, dedicava a sua vida ao reino de Deus, ele tinha o direito de ter um salário que era pago pela própria comunidade de fé, pela igreja. Mas Paulo voluntariamente abriu mão desse direito, não que não era direito. Você percebe em 1 Coríntios 9 que os demais apóstolos faziam uso desse direito, mas ele voluntariamente, ele abre mão desse direito, e ele trabalhava com as suas próprias mãos. E lá no livro de Atos, Lucas registra que quando Paulo encontra Áquila e Priscila na cidade de Corinto, ele começa a trabalhar com eles fabricando tendas. Então eu imagino só, Paulo se gastava pelo reino de Deus, esse homem dava a sua vida pela causa do reino, e esse homem ainda tinha tempo para trabalhar. Esse homem trabalhava muito, e ainda tinha tempo para orar, e ele orava noite e dia. Meu Deus, esse era um homem completamente zeloso e dedicado à causa do reino de Deus. É por isso que ele diz: eu me gastarei e me deixarei gastar, Ou melhor, eu gastarei e me deixarei gastar. Quando ele diz eu gastarei, ele está querendo dizer, aquilo que eu ganho, eu tiro um pouco para o meu sustento, mas invisto no reino. Eu gastarei e me deixarei gastar. Ele está dizendo, eu não vou apenas ofertar pela causa do reino, mas eu vou gastar minha própria vida, energia, tempo e saúde pela causa do reino de Deus. Então Paulo trabalhava e trabalhava pesado. Paulo trabalhava e trabalhava muito. Ele diz noite e dia, com trabalho e fadiga. Tudo isso com o propósito de ser um exemplo para os irmãos. Então o argumento de Paulo aqui é o seguinte: se eu que tenho direito de deixar de trabalhar para me aplicar tão somente à causa do reino, então perceba, Paulo não podia deixar de trabalhar para não fazer nada, mas ele podia deixar de trabalhar para se dedicar completamente ao trabalho do reino de Deus. Então ele diz, eu tenho esse direito e mesmo assim eu não faço uso dele. Quanto mais aqueles que não trabalham em tempo integral pela causa do reino, quanto mais eles têm que trabalhar. É isso que ele está dizendo. E o problema é que na igreja de Tessalônica havia algumas pessoas que supostamente eram zelosas, espirituais, Ai, Jesus vai voltar a qualquer momento, então para que trabalhar? Jesus vai voltar a qualquer momento, para que juntar dinheiro? Jesus vai voltar a qualquer momento, para que fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, se preparar para o mercado de trabalho? Jesus está aí, meus irmãos. Mas como diz a W. Tozer no seu livro Preparando-se para a Volta de Jesus, ele diz o seguinte: viva como se Jesus fosse voltar agora, mas trabalhe como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Então não use as coisas de Deus como uma desculpa para a preguiça. Embora Jesus possa voltar a qualquer momento, você não sabe se ele voltará agora. Você não sabe se ele voltará na nossa geração ou daqui a 50, 100, 200, 300 anos. Esperamos que ele volte agora, mas não sabemos se ele voltará. E enquanto ele não volta, trabalhamos, estudamos, qualificamos para o mercado de trabalho, porque é isso que Deus espera de nós. Então pense nisso, preguiçoso é alguém que é tratado com seriedade. Quem não faz o bem faz o mal. Não é à toa que Paulo, um pouquinho mais aqui adiante, no versículo de número 10, ele diz: porque ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Isso aqui é interessante porque muitas vezes você percebe que Paulo, mesmo tendo a autoridade apostólica dada pelo próprio Cristo, ele trata a igreja de forma diferenciada. Em Romanos capítulo 12 ele diz, eu rogo, como quem diz, eu imploro, eu peço pelo amor de Deus, que vocês dediquem os seus corpos a Deus. Que vocês dediquem a vida de vocês a Deus para viver de forma consagrada e santa, fazendo o que é agradável a Ele. Só que aqui, ele não diz assim, eu rogo, eu imploro, eu suplico pelo amor de Deus. Não. Aos preguiçosos ele diz,
eu estou mandando. E isso aqui Paulo não está fazendo com a autoridade dele, mas com a autoridade de Cristo dada a ele. Ele diz, nós mandamos isto, que quem não quiser trabalhar não coma. Podemos esmiuçar? Podemos traduzir o que Paulo está dizendo? Ele diz, se alguém não quiser trabalhar, não é para a igreja sustentar ele, é para deixar ele morrer de fome. É isso que Paulo está dizendo. É para deixá-lo morrer de fome. Não é para cuidar dele. Não é para sustentar esse tipo de pessoa. E observe, Paulo não está dizendo aquele que não trabalha. Porque tem pessoas que não trabalham porque a idade já não permite mais. Tem pessoas que não trabalham por causa da restrição, da condição física. Os seus problemas de saúde impõem essa necessidade de que ele não trabalhe. Paulo não está falando disso. Ele não está dizendo quem não trabalha, porque há pessoas que não trabalham porque não podem mesmo trabalhar. E a essas pessoas, nós como igreja devemos sustentá-las. Mas Paulo está dizendo daquele que pode e não quer. Por isso ele diz, quem não quiser trabalhar, não coma também. Então você percebe aqui que a coisa é muito séria. Não é um pecadinho como muitos pensam. Não é uma coisa simples como muitos pensam. Ao contrário disso, é uma coisa séria. Seríssima, nós poderíamos dizer dessa maneira, né? Mas vamos dando sequência aqui. Eu quero já encerrar esse assunto, mas nós podemos aqui abordar duas formas equivocadas pelas quais nós podemos nos relacionar com o trabalho na nossa vida, né? E a primeira forma é a forma idólatra de lidar com o trabalho. Então o trabalho muitas vezes pode se tornar sim uma idolatria na nossa vida, e eu quero voltar com vocês lá no texto que nós lemos inicialmente no Salmo de número 127. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está dizendo aqui que o sentinela não deve trabalhar, mas que o sentinela, sem a ação de Deus na sua vida, vigia em vão, porque no final das contas é Deus quem nos dá todas as coisas. No versículo 2 ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Qual é a figura aqui? A figura do viciado no trabalho, da pessoa que é consumida pelo seu trabalho. Agora, deixa eu fazer aqui rapidamente uma distinção para nós não criarmos confusão quanto a esse tema. Idolatria no trabalho não significa necessariamente trabalhar muito. Você vê que Paulo trabalhava noite e dia e trabalhava com fadiga, ou seja, até ao ponto da exaustão. Mas isso não significa necessariamente idolatria ao trabalho, embora pode se tornar facilmente, mas não é. Idolatria no trabalho não significa também você apreciar aquilo que você faz, e nem significa que você não possa gostar demais do seu trabalho. Gostar demais do trabalho, apreciar muito o seu trabalho, não é idolatria. A idolatria no trabalho é colocá-lo como a sua fonte suprema de satisfação. É colocar nele a sua segurança e colocar nele o seu significado. Então, quando você tem o seu trabalho como a sua fonte suprema de satisfação, você está o colocando no lugar de Deus. Quando você tem muito mais segurança no seu emprego, como se ele fosse toda a garantia que você tem, e não coloca a sua confiança em Deus, o seu trabalho está se tornando um ídolo. Quando você encontra o seu significado, a sua real identidade, apenas e tão somente no seu trabalho, embora ele faça parte da nossa identidade, mas quando você coloca todo o seu significado nele, você está idolatrando o seu trabalho, ele está se tornando um ídolo. E você percebe que há pessoas que são tão consumidas pelo seu trabalho, que eles não têm tempo para Deus, eles não têm tempo para a família, eles não têm tempo para a igreja, eles não têm tempo para os amigos, eles sempre estão na correria. É correria, correria para lá, correria, 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 e correria, e correria, e correria, e correria, e pastor, o pastor Ângelo contou há dias atrás de um certo cidadão, né,
que ele foi questionar por que ele não estava frequentando tantos cultos, e ele disse assim: eu trabalho. Como quem diz assim, pessoa que vive na igreja é sem o que fazer, é vagabundo, não tem nada para fazer. E não é assim. Você percebe que quando o trabalho ele ocupa as outras esferas, e inclusive aquelas que são mais importantes, como Deus e família, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque aí está se tornando idolatria. Então, o Salmo diz o seguinte aqui, olha: inútil, isso é inútil, levantar de madrugada, dormir tarde da noite, depois levantar no outro dia cedo, ficar igual um zumbi, trabalhar o dia inteiro, só para ganhar mais dinheiro. Vivendo aquela idolatria, desperdiçando o seu tempo com a família. Aí você vai lá, dá o melhor carro para a esposa, mas não tem tempo para ela. Dá o melhor presente para o filho, mas não dá a sua presença para ele não quer nem saber. Meu filho não quer nem saber se a roupa que eu estou dando para ele foi R$10 comprado lá na lojinha popular, ou se foi R$100 comprado lá no Paládio. Ele não quer saber. A única coisa que ele quer é que eu coloque ele aqui na cacunda, como dizia minha avó. A única coisa que ele quer é que eu brinque com ele de carrinho, que eu brinque com ele de Lego, que eu jogo ele no chão, que eu role com ele. É isso que ele quer. Então muitas pessoas estão criando substitutos, né? Não, pastor, mas eu dou o meu dízimo, mas eu dou a minha oferta, então não tem problema se eu estar aqui trabalhando e deixando de cultuar. Não. Deus quer muito mais que a sua oferta, Deus quer muito mais que o seu dízimo. Não estou dizendo que ele não quer, isso faz parte da vida cristã, mas Deus quer você. Antes de Deus querer a sua oferta, Deus quer o ofertante. Antes de Deus aceitar a oferta de Abel, diz a Bíblia que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, seu trabalho, em que você, consegue nele o seu dízimo e a sua oferta, não substitui o seu relacionamento com Deus, porque a adoração, meu querido, vem antes de serviço. A adoração vem antes de serviço. Antes de você ser um trabalhador, você precisa ser um adorador. Assim também acontece na família. Presente não substitui presença, não. Não substitui. Nós devemos ter cuidado. Então, o Salmo registra aqui alguém que está tomado pelo trabalho, que é um idólatra do trabalho, que está vivendo consumido como um zumbi. Ele está vivendo só para trabalhar. É no trabalho que ele encontra a sua satisfação, é no trabalho que ele encontra a sua segurança, é no trabalho que ele encontra o seu significado. E quando você faz isso, você comete idolatria. Essa é uma forma errada de se relacionar com o trabalho. Então, quando você for trabalhar, pergunta: esse trabalho glorifica a Deus? Esse trabalho me dá possibilidade de tempo com o meu relacionamento com Deus? Esse trabalho me dá tempo de qualidade com a minha família? Porque se for algo que consome toda a sua vida, impedindo as coisas mais importantes, você deve rever o seu conceito sobre trabalho. É claro que existem casos e casos. Como eu disse, trabalhar muito não significa necessariamente idolatria. Às vezes você ter que fazer uma viagem e ficar dias fora não significa necessariamente idolatria. Pode fazer parte daquele trabalho específico em que você está. Mas você pode sim se relacionar com Deus e com a sua família. Ele não pode consumir todo o seu tempo, porque a partir do momento em que ele faz isso, ele se torna idolatria. Mas se por um lado há essa idolatria no trabalho, há também, por outro lado, a indolência no trabalho. E a indolência no trabalho, isso aqui é interessante, porque muitas pessoas pensam que ser indolentes, é simplesmente assim, não fazer o que deveria ser feito. Mas não é isso. Preste atenção. Se você pensa que o seu trabalho não é importante, você é um indolente no seu trabalho. Nós precisamos enxergar a importância do trabalho. Primeiro, porque Deus trabalha. Segundo, porque Deus, quando criou o homem, deu ao homem a ordem de trabalhar. Então, existe um valor intrínseco no próprio trabalho. Então, nós precisamos enxergar o trabalho como importante. Ora, uma pessoa trabalha aí, em média, 40 horas por semana. 5 dias na semana, 8 horas por dia. Perceba, o dia tem 24 horas. 8 horas por dia é terça parte do dia.
No final da sua vida, você trabalhou terça parte da sua vida. Então você passa muito tempo no trabalho. E quando não é no trabalho, é pensando no seu trabalho, ou se preparando para o trabalho, ou gastando tempo no trânsito indo para o trabalho. E se você somar tudo isso junto, vai dar milhares de horas no fim da sua vida. Então nós dedicamos boa porção da vida ao nosso trabalho. Deus quis que fosse assim. Então significa que ele tem um propósito nisso. Então significa também que nós temos que enxergar isso como importante, porque Deus enxerga isso como algo importante. Outra coisa, se você acha que o seu valor como cristão se restringe apenas ao âmbito eclesiástico, você está trabalhando de forma indolente. Tem muito crente que tem uma divisão assim na cabeça dele que eu não consigo entender. É mais ou menos assim, aqui é a minha vida com Deus e aqui é a minha vida secular. Aqui é minha vida com Deus e aqui é o meu trabalho. Aqui é a minha vida com Deus e aqui é os meus negócios. Mas espera aí, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que Jesus é o Senhor de todas as esferas da nossa vida. Ou seja, Jesus é Senhor da sua vida aqui na igreja, mas Jesus é Senhor da sua vida lá no seu trabalho também. Jesus é Senhor no âmbito eclesiástico, mas Jesus também é Senhor em todos os âmbitos da vida. Família, estudos, trabalho, lazer, tudo na nossa vida. Aliás, em 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Até comer e beber, até tomar um chá, uma xícara de café, chupar uma bala, mascar um chiclete, tomar um chimarrão. Você tem que fazer isso para a glória de Deus. Então você percebe, nada escapa do senhorio de Jesus. Jesus é Senhor sobre tudo. E na esfera do trabalho, Jesus também é Senhor. Conta-se a história de que um sapateiro convertido a Cristo na época de Martinho Lutero, chegou até Lutero e disse o seguinte: Martinho Lutero, eu queria ajudar um pouco mais na obra de Deus. Eu queria contribuir um pouco mais para o avanço do reino de Deus. E Lutero olhou para aquele homem e disse bem assim: o que você faz da vida? Eu sou um sapateiro. Ele disse: então faça bons sapatos, venda-os por um preço justo e você vai estar contribuindo para o avanço do reino de Deus. Deus é Senhor de tudo. Ele é Senhor da igreja, mas Ele é Senhor do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, quando você está trabalhando, você está de alguma forma fazendo com que o reino de Deus também avance, porque o mundo pertence a Deus. Então, independente do lugar onde você trabalha, se é aqui na igreja, como nós estamos aqui trabalhando, ou se é fora do ambiente eclesiástico, você deve entender que o trabalho é importante. Outra coisa, nós temos uma filosofia muito problemática na nossa cultura. Eu já disse isso uma vez e eu sei que talvez muitas pessoas não gostem do que eu vou dizer agora, mas muita gente, quando chega no final de semana, faz questão de colocar hashtag sextou lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Preste atenção, não há nenhum pecado em desejar que chegue o final de semana para você fazer uma viagem, ou almejar que chegue o tempo das férias em que você viaja para rever os seus amigos e a sua família. Mas por trás disso nós percebemos também o quê? Um tédio e um ódio ao trabalho. Porque as mesmas pessoas, na maioria das vezes, não todas, mas na maioria delas, reclamam também da segunda. Como se a segunda fosse o pior dia da semana. Como se a segunda fosse o dia mais entediante da semana. E essa é uma filosofia cultural anticristã e antibíblica. Então, se você coloca hashtag sextou com alegria, quando acaba o domingo você deve colocar hashtag segundou com a mesma alegria, porque o trabalho é uma bênção de Deus. Então essa filosofia de sextou, ou essa filosofia de odeio segundas-feiras, não é uma filosofia bíblica, não é olhar para o trabalho da mesma forma que Deus olha. Então indolência não é só inatividade. Às vezes você fez todo o trabalho que deveria ser feito, mas se você fez não reconhecendo que o trabalho é importante, não reconhecendo que há um propósito de Deus para o seu trabalho, se você fez, mas você fez de má vontade, você ainda está sendo indolente.
Então, se por um lado o preguiçoso é alguém que, entre aspas, faz nada, um indolente é alguém que simplesmente faz algo. Então, preste atenção, se você é um cristão, Deus espera de você muito mais do que um dia de trabalho. Muito mais do que uma jornada de trabalho. Deus espera que você enxergue o trabalho de forma redimida em Cristo, fazendo-o de boa vontade e fazendo-o com excelência para a glória de Deus. É essa maneira que nós cristãos devemos enxergar o nosso trabalho. Então, nem idolatria, também nem indolência, nem idolatria, nem indolência, mas que venhamos fazer com excelência, com diligência, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. É o que disse Salomão: tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Meu Deus do céu, eu tenho que seguir aqui. Então vamos lá, vamos adiantar um pouquinho aqui, porque eu disse que eu já iria acabar, né? Mas nós temos algumas coisas ainda aqui para dizer. Então, preste bastante atenção. O trabalho é algo tão interessante na nossa vida, que até nós, especialmente homens, né? Quando estamos descansando, nós trabalhamos. Já parou para pensar nisso? É engraçado, né? Tem homem que no descanso dele ele vai pescar. Tem homem que no descanso dele ele vai para o meio do mato. Né? E tudo isso implica em trabalho também. Implica em trabalho. Então você percebe que o trabalho faz tanto parte da nossa natureza, né, do propósito de Deus para nós, que às vezes até descansando, nós arrumamos um trabalho para fazer. Né? É o cidadão que no dia da folga dele, ele quer consertar aquele chuveiro, quer consertar aquela torneira, quer pintar a casa, quer arrumar o jardim. Você percebe que em tudo isso há trabalho envolvido. Então, até descansando muitas vezes, a gente considera o trabalho como um hobby. Por quê? Porque isso faz parte do propósito de Deus para o trabalho. Então, eu quero encerrar aqui agora te dando 5 razões para que você venha enxergar o seu trabalho de forma mais adequada conforme o padrão de Deus, e nós vamos encerrar aqui agora. 5, será que é 5 mesmo? Deixa eu pontuar. 1, 2, 3, 4, 5, na verdade são 6 ainda, então tenha um pouquinho de paciência e segura aí. Vou passar bem rapidinho esses pontos com os irmãos. Então, primeiro, nós precisamos compreender que no céu haverá trabalho. Se havia trabalho na eternidade passada, haverá também trabalho na eternidade futura. E nós podemos ler aqui agora o livro de Apocalipse. É interessante esse texto. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Diz no versículo 5 que eles reinarão para todo sempre. Então, se você é um preguiçoso, provavelmente você não vai querer ir para o céu, porque a recompensa do nosso trabalho fiel aqui é mais trabalho na eternidade. Não pense que no céu nós vamos ficar naquela nuvenzinha branca tocando harpa por toda a eternidade, porque isso é muito sem graça. Se o céu fosse isso, eu confesso sinceramente que eu não queria ir para o céu. As pessoas geralmente não querem ir para o céu, porque muitos cristãos pintam essa ideia muito esquisita e sem graça do céu. Mas no céu nós vamos comer, no céu nós vamos beber, no céu nós vamos trabalhar. Ah, irmão Gabriel, como que é assim? Não sei. No céu não tem fome, mas podemos comer. No céu não tem sede, mas podemos beber. No céu há trabalho, mas não há cansaço. No céu há descanso, mas não há tédio. Eu não sei. Isso é o céu. Seja bem-vindo a ele. Cristo é a porta. Mas no céu haverá trabalho. A Bíblia diz que os servos servirão, e servir implica em trabalhar. Então, Deus nos mostra que o trabalho começa desde a eternidade passada e nos acompanhará na eternidade futura, quando nós estivermos nos céus. Então, esse é um bom motivo para trabalhar com fidelidade, porque quanto mais fiel você for aqui,
mais posição você alcançará no reino eterno. Outra coisa, nós temos que observar que quando nós trabalhamos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Deus, como Criador, nos criou como criaturas capazes de criar alguma coisa. Então, quando você trabalha, você cria alguma coisa e assim, você se torna cada vez mais semelhante ao seu Criador, semelhante ao Deus que te criou. Esse é mais um motivo. Outra coisa, meus amados, trabalhar é um ato de obediência a Deus. Então é aquilo que nós dizemos, o preguiçoso não é alguém que não faz nada, o preguiçoso é um desobediente, é alguém que peca ativamente contra Deus. Então lá no início Deus disse ao homem, cultive e guarde o jardim. Então quando você trabalha, você está obedecendo ao mandato de Deus feito a Adão e Eva e por consequência a toda a raça lá no jardim do Éden. Outra coisa, quem trabalha contribui para o bem no mundo. Um trabalhador pode ser um ladrão a menos. É por isso que em Efésios 4:28 Paulo diz, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as mãos. Isso é interessante porque para os gregos o mais importante era trabalhar com a cabeça e eles desprezavam o trabalho com as mãos. Paulo diz, trabalhe com as mãos. Então não há nenhum problema trabalhar duro. Não há nenhum problema pegar no cabo da foice, da enxada. Isso é honroso, isso é digno. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, pode ser um ladrão a menos no mundo. Aquele que rouba, não roube mais. Antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, para que tenha também com o que ajudar os outros. Então, o preguiçoso, ele só subtrai porque ele quer sugar. Ele é uma sanguessuga, ele diz, dá, ele tira. Mas a pessoa que trabalha, ele acrescenta, ele soma, porque ele tem para si, tem para a obra de Deus, tem para ajudar outras pessoas. E isso é maravilhoso, você contribui com o bem no mundo. Além disso, trabalhar é uma forma de você defender o seu pão. Há muitas pessoas que nessa crise ficaram desempregadas e elas lamentam muito o fato de muitas vezes não poder dar, melhor dizendo, um sorvetinho para o filho, uma roupinha para o filho. Isso é triste demais. Então agradeça a Deus pelo seu trabalho, irmão. Porque ainda que você levante 3, 4, 5 horas da manhã, ainda que você trabalhe pesado lá debaixo do solão quente, né? Mas é através desse trabalho que Deus te dá a oportunidade de defender o pão da sua casa, defender o pão para a sua família. É através dele que o Senhor te sustenta. Ainda, meus amados, nós precisamos compreender que o nosso trabalho será recompensado por Deus. Eu quero ler esse texto com vocês em Efésios no capítulo de número 6. Vamos lá? Efésios no capítulo 6, dos versículos 6 ao 8, Paulo diz aos servos, aos empregados, não servindo à vista. Tem gente que só trabalha quando o chefe está olhando, né? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então você observa aqui que coisa extraordinária, que coisa interessante. Paulo diz que você deve trabalhar não só na vista dos seus patrões, mas principalmente, ele fala dos filipenses que foram mais obedientes a Deus quando Paulo estava longe deles do que quando Paulo estava perto. Isso aí que é bonito. Isso aí que é bonito. Quando não tem ninguém olhando, é aí que eu vou fazer o meu melhor mesmo. Porque Deus está me olhando. Porque Deus está vendo. Ele diz, vocês estão fazendo a vontade de Deus e devem servir de boa vontade como ao Senhor. O pastor Eliezer na sala da EBESP diz assim, irmão, você quer fazer tudo bem feito? Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Esse é o segredo. Então Paulo diz que cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Então há uma recompensa. Então compreenda isso, você trabalha o mês inteiro trocando a sua força, saúde, tempo e energia por um salário no fim do mês. Mas Paulo está nos mostrando que a recompensa do trabalhador é muito mais do que um salário no fim do mês. A recompensa do trabalhador é muito mais do que a aposentadoria no fim da vida. A recompensa do trabalhador é galardão diante de Deus na eternidade. Então trabalhe.
não como se fosse para os homens, mas como se você estivesse trabalhando para Deus. Imagina se eu começasse a falar aqui como se não tivesse ninguém me ouvindo, falando de qualquer maneira, de qualquer jeito. De qualquer jeito tá bom, de qualquer jeito vai, não tem ninguém me ouvindo mesmo. Da mesma maneira, seria se você trabalhasse no seu trabalho como se você estivesse fazendo para ninguém. Não, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Conta-se a história de um pianista muito famoso que foi chamado para tocar para uma audiência. E é interessante que depois que ele termina ali a sua apresentação musical, a multidão se levanta, todo mundo aplaude de pé, sabe? Aquele negócio assim magnífico, fantástico. Ele agradece, se esconde atrás da cortina e o animador do palco lá volta e diz: olha, o pessoal tá pedindo bis, volta, o pessoal tá pedindo bis, e aquela euforia. E ele disse: olha, moço, eu simplesmente não irei voltar. E aquele apresentador disse: olha, eu não entendo o que está acontecendo, o pessoal amou a sua apresentação, tá todo mundo de pé te aplaudindo lá do outro lado na plateia, por que você não quer voltar? Ele abriu a flechinha assim e disse assim: ó, tá vendo aquele cidadão ali do lado esquerdo no balcão? Ele é o meu mestre, ele é o meu professor, e ele está sentado. Ou seja, aquele homem estava tocando apenas com um propósito de agradar o seu mestre. E ainda que todos aplaudissem, se ele não tivesse o aplauso do seu mestre, para ele seria insignificante todo o seu trabalho. Então que nós venhamos trabalhar para Jesus. Independente do aplauso dos homens, independente dos elogios dele, independente do joinha do seu chefe, faça para Cristo. Procure agradar a Ele. Se você procurar fazer isso com todo o seu coração, você fará o seu melhor com toda certeza. Então, não procure o louvor dos homens, mas sim o louvor de Deus. Não procure a glória dos homens, mas sim a glória de Deus. E fazendo isso, você trabalhará de forma que com certeza agrada a Deus e por consequência também que agrada aos homens. Essa é a maneira como o cristão vê o trabalho de forma bíblica e deve trabalhar de forma cristã que honra a Deus e que honre também aos homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em outra oportunidade nós vamos falar aos patrões, não aos trabalhadores. Porque se há o dever de sermos trabalhadores de forma bíblica, há também o dever bíblico de ser um patrão de forma bíblica. E nós vamos lidar com isso em estudos posteriores. Mas agora eu quero orar com vocês. Vamos orar em nome de Jesus? Então, que Deus abra os nossos olhos e que venhamos ser mais gratos a Deus pelo nosso trabalho, que venhamos ser mais gratos a Deus pela nossa profissão, que talvez não é aquela profissão que você quer, em um tempo de pandemia como esse, porta fechada, você tem que encarar aquilo que vier pela frente muitas vezes. Mas se esse serviço glorifica a Deus, honra a Deus, provê o pão para a sua família, te dá a possibilidade de ajudar o próximo, e você enxerga que faz parte do propósito de Deus para a sua vida, e devemos enxergar assim, abrace essa oportunidade e faça com amor. É interessante, eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência, não sei se o Mateus já passou por isso, que às vezes você está ali, coloca o lixo lá na rua, né? E passam aqueles homens trabalhando, recolhendo o lixo, e eles passam rindo, brincando, né? Já aconteceu de, às vezes, eu colocar o lixo assim na porta de casa e vim para a igreja, e na hora que eu abrir o portão ali e ligar o carro, eles estão passando, e eles te cumprimentam, né? Boa noite e tal, tudo bem? E aquele ânimo, você percebe que há satisfação, há alegria, há um prazer naquilo que eles estão fazendo, embora talvez para muitos não seja agradável. Martin Luther King, ele disse certa vez que se você trabalha varrendo a rua, você deve fazer isso com todo o prazer do seu coração, de tal forma que os anjos do céu admirem do seu trabalho e digam: aqui passou um verdadeiro varredor de rua. Você deve fazer com o mesmo prazer com que Michelangelo pintava as suas obras. Isso é maravilhoso. Então, se você trabalha, honre a Deus no seu trabalho. Se você trabalha no escritório, honre a Deus. Se você trabalha varrendo a rua, honre a Deus.
às vezes eu venho, né, eu moro aqui perto, e às vezes eu venho para a igreja a pé, irmão Mateus. E já tem um tempo que eu não vejo aquele irmão querido, mas tem um irmão, ele não é aqui membro da igreja, não congrega conosco, ele é de outra denominação, mas ele sempre vem aqui no horário de almoço dele, ou pelo menos sempre vinha, para dirigir a Deus um momento de oração e orar um pouco conosco. E aquele irmão era varredor de rua. Então, constantemente eu atravessava ali a Marechal, estava vendo ele com o carrinho, a pazinha, né, a vassourinha, e ele, paz o Senhor, irmão, e aquela coisa, aquela alegria. Aí um dia eu estava vindo a pé e vim conversando com ele um tempão, né, ele estava indo para o horário do almoço, levando o carrinho dele, as coisas dele, e nós conversamos ali, ele com aquela maior alegria, servindo a Deus no seu trabalho. Outro caso é de um irmão aqui, né, que ele vende doces. Já tem um tempo que eu não vejo ele também, talvez por causa da pandemia, mas ele sempre passava aqui e pedia oração ao irmão que estava ali atendendo a portaria, para Deus abençoar a venda deles. E às vezes se ele via uma criancinha assim, ele já dava um docinho, às vezes dava até um docinho para os irmãos, e saía feliz, alegre, e ia vender os seus doces. Então, se você pode trabalhar, trabalhe. É claro, eu não estou falando aqui de irmãos de idade que tem que respeitar suas limitações. Pessoas às vezes com uma deficiência física, mas irmãos, eu fico maravilhado, o seu Rubens, o pai da irmã Raquel Magalhães, esposa do presidente Arlindo, o Mateus já deve ter visto isso também, quando eles moravam aqui do lado da igreja, às vezes de manhã ali umas 9 horas, quando abriu o sacolãozinho aqui perto da igreja, eu vi o seu Rubens, né, ele só tem uma perna, usa 2 muletas, e ele fazia compra, enchia aquelas 2 sacolas de fruta e verdura, colocava assim no apoio da muleta e vinha devagarzinho. Irmão, ele faz pão, ele cozinha, ele faz artesanato, e uns negócios chique, afiado, né? Então assim, não tem desculpa para uma pessoa que tem plena condição, vigor e saúde, para não trabalhar. Por isso que a Bíblia diz, quem não quiser trabalhar, não coma. Que Deus nos ajude a valorizar essa oportunidade dada por Deus. Meu Deus, eu falei demais, vamos orar. Senhor Jesus, abençoe os amados irmãos que estão nos acompanhando nesta hora. Nos ajude a ter prazer naquilo que nós fazemos. É verdade, Senhor, que muitas vezes temos que lutar com essa natureza maligna e pecaminosa que enxerga o trabalho como apenas fardo, peso e tédio. Mas nos ajude a vivenciar a experiência do trabalho para a glória de Deus, servindo ao Senhor e não aos homens, servindo não só na aparência, mas também na ausência. Senhor, nos ajude e nos dê graça diante de Ti, para o louvor da Tua glória. Toma nossa vida nas Tuas mãos e nos ajude a encontrar deleite em nosso trabalho através de Cristo. Nós pedimos a Ti. Nós oramos agora pelos milhões de desempregados da nossa nação, por pessoas, meu Deus, que estão distribuindo currículos, batendo em tantas portas, mas não vem uma porta. Essa pessoa que até mesmo estudou, fez faculdade, curso, qualificou-se para o mercado de trabalho, mas também as portas estão fechadas. Abre portas, ó Senhor. Abre portas, ó Senhor, para o louvor da Tua glória. Abençoe o Teu povo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse irmão, ainda essa semana, Senhor, hoje é quinta-feira, amanhã sexta, mas ainda essa semana essa pessoa pode receber uma resposta de paz das Suas mãos. Abençoe da vitória, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, nós oramos nesse instante por pessoas doentes, enfermas, que também acompanham essa transmissão. Vai colocando a Tua mão, vai sarando, vai curando, vai restaurando, restabelecendo a saúde dessa pessoa. Levante-se da cama, meu irmão, levante-se da cama, minha irmã, que esse mal, que essa dor, que esse estado febril, que essa moléstia, que essa moleza desapareça desse corpo. E que Deus seja glorificado na sua vida em nome de Jesus. Pai, estenda-nos as Tuas mãos e abençoe a cada um daqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o nosso irmão Mateus já vai finalizando, deixando aí esse vídeo falando a respeito de toda a programação aqui do nosso canal durante a semana e também da manutenção dos trabalhos da obra de Deus para você que deseja ajudar a manter essa obra.
Que Deus em Cristo te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu só vim louvar. Eu adoro pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu só vim louvar. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.